Prezado colaborador, prezada colaboradora, seja bem-vindo e bem-vinda ao treinamento sobre o Sistema de Privacidade e Proteção de Dados do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Esse sistema é composto por todas as medidas implementadas internamente para atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, também conhecida como LGPD. Sua atenção a este treinamento é essencial, porque, ao fim, um questionário sobre o conteúdo apresentado será disponibilizado para que você responda. Desde já, agradecemos por seu compromisso com a LGPD. Juntos, vamos fortalecer a nossa cultura de privacidade e proteção de dados pessoais. No encontro de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre as políticas que compõem o mencionado sistema e prevêem as regras e procedimentos para garantir que todos os tratamentos de dados realizados por nós ou nossos terceiros estejam de acordo com a legislação. A política sobre a qual iremos falar neste treinamento é a Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, que serve para mostrar como e por que realizamos os tratamentos de dados pessoais. Com ela, podemos reforçar publicamente o nosso compromisso com a privacidade e proteção de dados pessoais, além de facilitar o acesso dos titulares às informações sobre como realizamos o tratamento de seus dados e aos terceiros as informações sobre como devem pautar a sua atividade de tratamento. Para isso, a política aborda quais dados pessoais são tratados, as suas categorias e a finalidade do tratamento. Também fala sobre formas de coleta e as bases legais para tratarmos os dados pessoais, e neste treinamento vamos passar pelos principais tópicos nela previstos. A Lei Geral de Proteção de Dados autoriza o tratamento de dados em algumas situações, como por exemplo quando o titular consente, ou para o cumprimento de alguma obrigação legal, por causa de um contrato ou para exercer direitos em processos judiciais, ou até para o apoio aos interesses do agente de tratamento, desde que legítimos. A política, então, conta com a descrição dos fundamentos compatíveis com as nossas atividades. A política também elenca quem são os titulares dos dados que tratamos, podendo ser estes: cidadãos, colaboradores, licitantes, pessoas físicas prestadoras de serviço, por exemplo. Ainda também é destacado na política com quais terceiros poderemos compartilhar dados pessoais que coletamos, especialmente porque o tratamento de dados realizado pelo poder público deve se manter em formato interoperável para a execução adequada das políticas públicas, mas, é claro, sempre prezando pelo compartilhamento do mínimo de dados necessários ao atendimento das finalidades informadas ao titular. Além disso, devemos garantir que todas as informações coletadas sejam armazenadas em locais seguros e confiáveis, e acessadas apenas por pessoas autorizadas. Por isso, a política fala sobre a adoção de medidas técnicas e administrativas com o intuito de impedir o acesso desautorizado ou o tratamento diverso das finalidades informadas ao titular de dados. Dessa forma, temos como compromisso garantir a segurança a todos os titulares de dados que confiam suas informações a nós. E falando em confiança dos titulares, a política também aborda quais são os direitos garantidos aos titulares de dados, como, por exemplo, a obtenção de informações sobre o tratamento, o bloqueio ou eliminação de dados, a correção de dados que estejam incompletos, incorretos ou desatualizados, a informação sobre entidades públicas e privadas com as quais os dados pessoais podem ter sido compartilhados, a possibilidade de portabilidade dos dados, a revogação do consentimento, dentre outros. Esse tema também é abordado na Cartilha de Direitos dos Titulares, a qual responde em linguagem acessível às dúvidas mais recorrentes dos titulares, os direcionando aos canais responsáveis por atender às solicitações relacionadas a seus dados pessoais. Com isso, conseguimos manter uma proximidade com os proprietários dos dados coletados, dando a eles maior liberdade sobre suas informações, que é um dos objetivos da LGPD. Essa política também aborda sobre o uso de cookies nos sites e páginas institucionais. Você sabe o que são eles? Os cookies são pequenos arquivos inseridos nos navegadores de internet, como o Chrome e o Firefox, que permitem ativar funcionalidades nas páginas por meio da coleta de informações básicas sobre o usuário ou sobre os dispositivos utilizados.
tornando a aparência e o funcionamento dessas páginas mais personalizados ao usuário. E lembre-se, as políticas podem ser atualizadas, por isso, todos devem estar atentos às alterações e consultar os documentos periodicamente. Em caso de dúvidas sobre os documentos apresentados, ou caso você note a ocorrência de um tratamento de dados pessoais que pareça estar inadequado, não hesite em contactar o encarregado de dados, também conhecido como DPO, que é o responsável pela proteção de dados em nossa instituição. Contamos com a colaboração de todos para propagar uma cultura de privacidade sólida e íntegra.